Bom dia a todos. Espero que eu os encontre todos bem nesta manhã que se inicia. E eu os convido para que juntos, continuemos os nossos estudos sobre o livro Episódios Diários. Então, nessa nossa trajetória, nós já estamos chegando no capítulo 22. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é bastante, eu considero que todos os temas são oportunos, mas é um tema que nos dá, margem a muitas reflexões. Nós vamos falar hoje sobre a mágoa, né? Então, Joana nos traz uma mensagem em que ela inicia dizendo que a semelhança do ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta pouco e pouco as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra o âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades adredemente estabelecidas, às quais deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Esse texto nos traz, muito conteúdo para reflexão, mas, ao mesmo tempo, alguns poderiam questionar assim, mas é difícil, né? Imagina sorrir diante do infortúnio, né? Isso, para nós, parece até uma coisa assim, fora das nossas capacidades. Mas é justamente nesse ponto, que a gente precisa estar refletindo. A gente consegue imaginar sempre a questão da mágoa assim, imagine, quando a gente está em casa distraído, que a gente dá uma topada no móvel, a gente bate, por exemplo, numa quina de uma mesa, num sofá, é uma dor aguda, aquilo dói na hora, passa, a gente parece que não vai conseguir botar o pé no chão, mas depois aquilo passa, mas fica uma magoazinha ali. Se a gente esquecer e bater novamente, aquilo ali vai perpetuando e chega um ponto que gera mesmo uma dor, que vai estar muito intensa e vai estar incômoda. Com a mágoa é mais ou menos assim. Muitas vezes, diante das situações da vida, nós vamos nos deparando com situações que se repetem e nós vamos, lidando com aquilo vai gerando um ressentimento e muitas vezes a gente não sabe, muito bem como trabalhar aquilo. Mas é justamente, o que Joana nos traz. Quando nós sentimos essa mágoa, esse ressentimento, isso nos traz um mal tão grande que nos imobiliza, impede, que nós nos abramos ao socorro do otimismo, da boa vontade, a gente fica preso naquela dor, naquele sofrimento, naquele sentimento.
E aí, eu lembro de uma história que foi retratada pela equipe do Momento Espírita, em que eles falavam justamente de uma mãe, né? A Daisy, ela perdeu um filho durante um assalto. O filho dela tinha 25 anos, de nome Rafael. Ele tinha uma padaria e ele estava trabalhando e ele foi assaltado e ele reagiu ao assalto. E no momento em que ele reagiu ao assalto, ele levou um tiro, ele desencarnou ali no local. O ladrão, né, a pessoa que realizou o assalto, foi presa, né, e aquilo mobilizou muito, porque era uma cidade pequena, e as pessoas todas conheciam tanto a família da Daisy, o Rafael, quanto conheciam também a família daquela pessoa que havia realizado o crime. E aí, um dia a Daisy estava fazendo as unhas e a manicure dela falou: olha, eu conheço a família, né, da pessoa que matou o seu filho. Eles são muito pobres, eles realmente passam muitas necessidades, a minha mãe mesmo ajuda, a esposa dele é uma boa pessoa, ele tem 2 filhos pequenos e tudo. Mas a Daisy ficou muito incomodada com aquilo, porque ela não conseguia perdoar e imaginar alguém que matou o filho dela, tirou a vida de algo que era, né, preciosíssimo. Para ela, ele era, né, a pior de todas as criaturas do mundo. E aí chegou ao seu ouvido que ele realmente tinha ido cometer, né, aquele assalto porque ele precisava de algo para comer. Ele não era, na verdade, uma pessoa de índole totalmente ruim. Mas sabe aquelas pessoas assim que às vezes têm uma ética dúbia e aí, quando faltam oportunidades, acabam indo, né, para a criminalidade? Então, é aquilo, ele cometeu um grande erro e ele estava lá preso, cumprindo a pena que lhe cabia. Mas Daisy se sensibilizou com a questão da família. Então, ela conversou com a manicure e, aos poucos, ela começou também a mandar alguns alimentos, né, para a família do criminoso. E ela pediu que, no primeiro momento, que não ficassem sabendo que era ela. Então, ela entregava a manicure ia e fazia chegar os alimentos até a família. E sabendo, né, que realmente a esposa, os filhos, né, a esposa tinha uma boa índole e tudo, ela tratou logo de auxiliá-la para que, indiretamente, ela conseguisse creche para as crianças e conseguisse também um emprego. E certo dia, né, depois que ela já estava nesse processo todo, uma irmã chegou para visitá-la levando uma carta. E aí levou a carta, e nessa carta dizia assim, que era uma carta que tinha sido recebida num centro espírita, era uma psicografia. E ela nem espírita era, né? Ela nem acreditava muito nessas coisas, ela era daquelas que se chamam católica não praticante, né? Ela tinha a ideia quando pequena ia à igreja, fez a primeira comunhão, mas não frequentava a missa, não tinha, né, nenhum contato com essa coisa da religiosidade. Mas respeitava todas as crenças e sabia que a irmã ia a uma casa espírita. Então ela abriu a carta e, pelo tipo de escrita, por algumas palavras que foram colocadas, algumas informações, ela reconheceu ali uma carta de seu filho Rafael, onde ele agradecia a oportunidade de ter vindo como filho, dizia que ela tranquilizasse o coração, pois ele estava agora num outro, né, dando continuidade à sua existência num outro plano, e dizia a ela que o mais que pudesse, que ela perdoasse ao criminoso, porque ele também havia sido imprudente ao reagir, e que todo o bem que ela estava fazendo, que aquilo se revertia em benefícios para ela mesma, mas que era preciso mais que isso, era preciso que ela perdoasse o criminoso. Então, como perdoar alguém que tirou a vida do seu próprio filho? Imagina, gente, isso é muito forte, né? Mas é aquilo, perdoar não é você relevar a falta, não é você desculpar. Perdoar é você buscar entender, né, um pouco o outro e deixar que a própria vida se encarregue, né, de mostrar ao outro o caminho sem que você traga esse fardo com você.
E foi isso que ela fez. E quando ela fez, foi quando ela finalmente conseguiu recomeçar a vida dela. Então, o perdão foi capaz de trazer para Daisy, né, uma renovação de atitudes, uma renovação, né, de vida, porque aí ela conseguiu caminhar. Então, isso é o que acontece, sabe? Às vezes a gente fica preso a uma mágoa, preso a coisas do passado e deixa de viver o presente, porque a mágoa é um peso que detém a nossa caminhada, nos detém. Da grida, isso não é nada fácil, é muito difícil, né? Por vezes são necessários anos de dedicação, mas vale insistir, sabe por quê? O caminho do perdão, gente, ele limpa o coração e restabelece o fluxo do amor. Dizem que perdoar, antes de mais nada, é um ato de inteligência, porque beneficia quem perdoa em primeiro lugar. Então, assim, existem muitos estudos já, até científicos, que mostram o benefício do perdão, né? Benefícios na esfera social, espiritual, psicológico e até fisiológico, quando a gente se desculpa, né? Quando a gente desculpa o passado, quando a gente desculpa o outro, né? Um exemplo histórico que nós temos é do próprio Nelson Mandela. Os registros históricos apontam que Nelson Mandela afirmou certa vez que ele deixou de sentir raiva dos responsáveis, né, por tudo aquilo que ele passou, por seus 27 anos de prisão. Porque ele disse que se continuasse odiando, ele continuaria a ser prisioneiro. Ele continuaria a ser prisioneiro daquela mágoa. E ele dizia assim: eu preferi ser um homem livre. Então, quando a gente fala em perdoar, gente, perdoar é libertar o outro daquela nossa animosidade, né? Mas também da prisão que isso traz para a gente. Então, vale a pena a gente assim, pensar bem a esse respeito, mais do que a gente ficar, não, eu guardo mágoa mesmo, eu não consigo, né? Me ofendeu, me magoou, pisou no meu calo. Mas a gente tem que sempre pensar que não importa o que fizeram a você, mas o que importa é o que você faz com o que fizeram a você. Como você muda, né, essa realidade? Como você muda essa situação? É isso que vale. Então, nessa manhã, eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso, né? O texto de Joana nos faz esse convite, porque não é exatamente o que faz, porque muitas vezes, gente, o que faz também, né, o que o outro nos traz, muitas vezes vai nos gerar mágoa, não porque necessariamente é uma coisa ruim, mas porque nas nossas relações atuais, elas são relações, às vezes, tão superficiais, elas são relações tão baseadas, às vezes, no nosso ponto de vista, na forma como a gente enxerga o outro, e não verdadeiramente na forma como o outro é, que acaba dando margem a isso. Toda vez que a gente tem muita expectativa em relação a algo ou alguém, certamente isso é fonte de frustração, né? Então, assim, a gente tem que conseguir, né? Isso é uma coisa que a pandemia trouxe, porque as pessoas, se a gente for ver bem, quem é que está conseguindo, né, ter equilíbrio, discernimento nesse momento tão difícil? As pessoas que estão conseguindo viver o momento presente. As pessoas que estão conseguindo viver um dia de cada vez. E as nossas relações, elas devem ser assim. Nós devemos ter relação com os nossos semelhantes, as nossas relações reais, elas devem ser baseadas no momento presente, não no que passou, não no que vai acontecer. Porque senão você fica sempre guardando coisas do passado. Ah, fulano fez isso comigo, então aí já começa uma relação com desconfiança. E aí não vale a pena. A relação tem que ser pautada no dia de hoje e em verdade, sem que você crie expectativas em como fulano vai se comportar, ou no que ele vai dizer, ou no que ele vai fazer. Porque assim como você, o outro também tem suas dificuldades, suas limitações, suas angústias e suas inquietações. Então, o mais importante é que a gente comece a ter relações que sejam saudáveis e sejam abertas. E realmente vai ter momento da vida que alguém vai fazer algo que vai nos magoar, né? Que vai nos ofender.
E pode chegar até mesmo a situações como esta, mais grave que Daisy, né, o nome fictício, né, da pessoa, né, que eles usaram para que não mostrasse realmente a criança, mas assim, a história, a gente não conseguisse associar realmente o nome à pessoa, mas assim, a verdade é que é isso, o perdão nos aprisiona. Então, se nós ainda guardamos mágoas, se nós ainda, né, temos esse hábito tão nocivo, que a gente comece, através desse texto de Joana e essas reflexões de hoje, a exercitar um trabalho de perdão, um trabalho de renovação, porque quando a gente perdoa, a gente não está fazendo bem a outra, a gente está fazendo bem a nós mesmos. Então, que possamos nos libertar cada vez mais daquilo que nos aprisiona e nos impede de encontrar o nosso verdadeiro caminho, que é o caminho da felicidade, do equilíbrio interior e da paz. Muita paz a todos, um bom dia e eu os espero aqui amanhã para continuarmos os nossos estudos. Fiquem todos com Deus.